Olá, pessoal! É o professor Geraldo sendo recebido por você na sua casa, junto ao seu celular, junto ao seu laptop, com muita alegria, para finalizar hoje a nossa revisão relativa ao primeiro bimestre, ao primeiro semestre, segundo bimestre, melhor dizendo. Na aula anterior, nós revimos equilíbrio do corpo extenso. Foi o assunto mais importante lá dos meses de março, de abril. Já nos meses de maio e de junho, nosso assunto era a água, a hidrostática, e com certeza o assunto mais importante foram dois, na verdade. Teorema de Stevens, vasos comunicantes, cai demais, e teorema de Arquimedes também. Mas para a prova de recuperação, nós restringimos um pouquinho o assunto e não estamos falando hoje de Arquimedes, nem na recuperação haverá essa abordagem. O assunto de hoje é teorema de Stevens, com um enfoque especial aos vasos comunicantes. Vamos lá, então? Lei de Stevens está no nosso modular F7, da página 34 até a página 47. Sem maiores delongas na parte conceitual, sem fazer de novo a demonstração que você já teve, vamos ver qual é a expressão que traduz o teorema de Stevens, para que ela serve e o principal problema que ela resolve, o problema dos vasos comunicantes. Então você tem aqui nesse primeiro slide um resumo da teoria. Na verdade, são três assuntos interligados: lei de Stevens, pressão atmosférica e vasos comunicantes. Se um líquido estiver em equilíbrio, por exemplo, a água ou qualquer outro líquido, e tiver a superfície livre neste nível, NL, significa nível da superfície livre, e dois pontos do interior do líquido estiverem separados por uma distância vertical h, Stevens demonstrou que P2 menos P1 é igual a ρgh. A diferença de pressão entre dois pontos de um líquido em equilíbrio é igual ao produto da massa específica do líquido pela aceleração da gravidade local pela distância vertical entre os pontos. Essa equação, então, é básica em hidrostática. A partir dela, a gente consegue demonstrar teorema de Pascal, teorema de Arquimedes, que são os tópicos que vieram, né, na sequência do teorema de Stevens, lá no final do primeiro semestre. Desta lei, nós tiramos duas consequências que hoje vão ser ambas muito úteis. Se o H valer zero nessa expressão, significará então que esses dois pontos estão no mesmo nível? P2 menos P1 dará zero, e por isso P2 é igual a P1. Isso dito em português fica assim: dois pontos do mesmo líquido em equilíbrio situados em um mesmo plano horizontal suportam pressões iguais. É o caso particular, né, da expressão anterior, quando H valer zero. E a segunda consequência de Stevens: esses pontos 1 e 2 a que o teorema se refere são dois pontos quaisquer do líquido. Poderiam ser o ponto 1 um ponto da superfície livre e um ponto 2 no fundo de um reservatório em que o líquido se eleva até uma altura H. Nesse caso, no ponto 1 reinaria a pressão atmosférica, não é? A pressão devida ao ar. Por isso, esse P1 acaba virando PO. E no ponto 2, lá no fundo, a pressão, então, que há pouco foi chamada de P2, seria P. Passaríamos o PO para o outro membro com sinal trocado, ficando P igual a PO mais ρgh. Essa fórmula traz uma mensagem muito interessante e meio óbvia também, né? A pressão total, também chamada absoluta, que reina no fundo de um reservatório, uma piscina, um tanque, um recipiente qualquer que contenha um líquido, se deve a dois motivos que se somam. Essa pressão é igual à pressão gerada pelo peso do ar, que está lá em cima, portanto, pressão atmosférica, mais a pressão gerada pelo peso do líquido, que se exprime por ρgh. Quem se interessa por pesca submarina, por mergulho, tem especial interesse nessa fórmula. Ela é a prova matemática de que a pressão varia com a profundidade linearmente. Quanto maior H, maior P. E vale a pena saber, nós provamos um dia isso, que em água, a cada 10 metros que a gente mergulhe, a pressão varia de 10 a quinta pascals, que é um valor aproximadamente equivalente à pressão atmosférica ao nível do mar, que também vale 1 atm. Não se pede aqui para você ficar decorando mil e uma coisas, mas esse é um resultado tão marcante que vale a pena saber. Tá? Em água,
se você pratica mergulho ou pesca submarina, especialmente a você isso interessa, a cada 10 metros que você afunda, a pressão aumenta 1 atm ou 10 a quinta pascal. Não precisa decorar, porque esse valor é dado, né, nos testes de vestibular. Legal? Então vamos ver 3 exercícios aí que vão varrer bem o assunto e vão colocá-lo a par, né? Permitem essa revisão desse assunto que você teve lá no final do mês de maio. Vamos lá? Primeiro exercício, então. Considerando que a pressão atmosférica local ao nível do mar é 1 atm ou 10 a quinta pascals, 1 vezes 10 a quinta pascals, aliás, eu coloquei aqui esses valores frequentemente mencionados nos enunciados, mas que de tanto usar você acaba memorizando. A definição de pressão, força sobre área, P2 menos P1, ρGH, acabamos de ver o teorema de Stevens, P igual a PO mais ρGH para calcular a pressão total no interior do líquido, densidade ou massa específica da água, 1000 kg por metro cúbico, pressão atmosférica, quase sempre citada nos enunciados, por isso não precisa se preocupar em decorar, mas em todo caso listamos aqui no cantinho. Pressão atmosférica, geralmente representada por PO, vale 1 atm ou 10 a quinta pascal. É a pressão que o ar faz ao nível do mar. E a aceleração da gravidade, quando necessário, vamos usar 10. Então, sendo dada a pressão atmosférica, determine a pressão total sentida por um mergulhador a uma profundidade de 200 metros. Considere a densidade da água igual a 1000 kg por metro cúbico, 10 ao cubo e G igual a 10. Na verdade, com esses dados todos, o autor da questão quer que você use a expressão P igual a PO mais ρGH, e é isso que nós vamos fazer. Mas veja bem, existem estudantes que pegam rapidamente as coisas. Há pouco você ouviu falar que em água, a cada 10 metros a pressão aumenta 1 atm, não é isso? Então, em 200 metros, esse mergulhador teria um aumento de pressão de quanto? Se a cada 10 metros a pressão aumenta 1 atm, em 200 metros tem que aumentar 20 atm. Se na superfície livre ele já recebe 1 atm, com mais 20 vai dar um total de 21. Eu sou levado à letra D. Dá para fazer até de cabeça. Mas é o primeiro exercício, vamos treinar, vamos ver se o resultado é o mesmo pela expressão que acabamos de obter, né, no slide anterior e que está aí no cantinho também. P igual a PO mais ρGH também serve para calcular a pressão numa profundidade qualquer. PO, portanto, vale 10 a quinta, e o H da fórmula, né, que quer dizer profundidade, será 200. E o ρ 10 ao cubo, e o G 10. Então, você tem tudo. É realmente uma aplicação direta de fórmula. Os dados foram fornecidos em linguagem da língua portuguesa e nós traduzimos isso para a linguagem matemática em seguida. Nunca esqueça, pressão total na profundidade H vale PO mais ρGH. O PO, embora chamado de P há pouco, é PO como a gente costuma chamar, vale 1 vezes 10 a quinta. Rho da água, 10 ao cubo, gravidade 10 e profundidade 200. Repetimos na linha seguinte 1 vezes 10 a quinta. 200 você vai transformar em 2 vezes 10 ao quadrado. Repare que para somar 1 10 a quinta com uma outra potência de 10, é bom que seja 10 a quinta também para que eu possa operar com os coeficientes como a matemática ensina. Aqui eu já vejo um 10 ao cubo multiplicado por um 10 ao quadrado, isso vai dar 10 a quinta, porque na multiplicação de potências de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes, não é? 3 mais 2, 5. 10 vezes 2 que sobrou 20. Então esse segundo termo resulta 20 10 a quinta. 1 vezes 10 a quinta, com mais 20 10 a quinta, dá 21 10 a quinta. E como 10 a quinta Pascal, né? Estamos no SI, é 1 atm, então 21 10 a quinta Pascal deve ser 21 atm realmente. Beleza? Lembra de como você fez de cabeça? Poderia ter feito 10 metros em água, faz uma pressão aumentar 1 atm. 200 metros, 20. Com mais atm do ar, que também está agindo, 21, daria para fazer esse cálculo de cabeça. Mas com o teorema de Stevens, o problema mais importante que a gente resolve é o problema dos vasos comunicantes. Estatisticamente, uma das coisas da hidrostática que mais cai em vestibular. Vamos então aos vasos comunicantes. Problema número 2, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um abraço para os
sulistas que frequentemente vêm até o Paraná e que também nos honram com a sua atenção nas aulas de física. Em um tubo transparente em forma de U, contendo água, verteu-se em uma das extremidades uma dada quantidade de um líquido não miscível com a água. Considere a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico. A figura abaixo, entenda-se ao lado, mostra como ficaram distribuídos a água e o líquido em cinza. Então, em cinza está o líquido, a princípio desconhecido, e em branco está a água. Qual é aproximadamente o valor da densidade do líquido em grama por centímetro cúbico? Vamos verificar isso. Olha, para resolver esse importante problema dos vasos comunicantes, o grande segredo está em você aplicar a segunda consequência do teorema de Stevens. Lembra? Agora há pouco, estou voltando lá, dois pontos do mesmo líquido em equilíbrio situados em um mesmo plano horizontal suportam pressões iguais. Como é que nós exploramos esta informação? Aqui, na altura da linha pontilhada, na interface, onde o líquido, que não é miscível com a água, encontra-se com ela, nós localizamos um ponto e no mesmo nível, do outro lado, um outro ponto. Ambos são pontos da água, concorda? Embora à direita o ponto seja do líquido também, afinal está na fronteira. De acordo com a segunda teorema de Stevens, segunda consequência de Stevens, essas pressões devem ser iguais. Então esta é a saída. O slide seguinte vai esclarecer. Nós estamos denominando de M e de N pontos daquele nível. Pelo que acabamos de ver lá, a primeira consequência de Stevens, a pressão em M deve ser igual à pressão em N. Nunca esqueça disso. Dois pontos do mesmo líquido, no caso da água, em equilíbrio, no mesmo nível, no mesmo plano horizontal, suportam pressões iguais. Você então aplicará duas vezes a fórmula P igual a PO mais ρGH. A pressão em M seria, portanto, a pressão atmosférica que age lá em cima, aqui chamada de PATM, mais ρGH da água, porque o líquido que está acima do ponto M é água. Isso igual a pressão em N, novamente a mesma fórmula, PO mais ρGH. A pressão atmosférica vale PATM, assim representamos, mais ρGH agora do líquido, com H agora valendo 9, quando a altura da coluna d'água do lado esquerdo era 6. Pressão atmosférica cancela a mesma pressão atmosférica que age aqui, age lá também. Rho da água vale 1 grama por centímetro cúbico, frequentemente mencionado, dado no problema, isso equivale, na verdade, a 1000 quilos por metro cúbico. Aqui eu não estou trabalhando com SI, afinal as alturas foram dadas em centímetros, convém manter a unidade grama por centímetro cúbico. G daqui com G de lá também vai simplificar, tá? E a altura da coluna d'água sai do desenho, vale 6. Do outro lado, pressão atmosférica cancelou, G cancelou, rho do líquido é o que eu quero saber, e a altura da coluna do líquido é 9. Por isso, rho do líquido, passando 9 e dividindo, vai dar 6 sobre 9, simplificando 2/3. 2 dividido por 3, 0,67. É um líquido menos denso do que a água. A água tem densidade 1, certo? 0,67 é menos do que 1. Eu já sabia que ele seria menos denso porque ele se eleva a uma altura maior. Tá? Dá para provar que num par de vasos comunicantes sobe mais o líquido menos denso. Lembra, um dia nós também demonstramos isso. Mas aqui, se você souber igualar as pressões, você resolve também. Tranquilo? Vasos comunicantes, é assim que a gente encaminha. Faz parte desse capítulo também o estudo da pressão atmosférica. Torricelli, evangelista Torricelli, fez uma experiência onde ele determinou a pressão atmosférica que acabou levando aquele valor que frequentemente é dado nos problemas, aquele valor de 10 a quinta, ou seja, 100 mil pascals. É um sistema de vasos comunicantes que se usa para medir a pressão em caldeiras, em tubos de oxigênio, em ambientes, enfim, onde a pressão costuma ser muito alta. Esse aparelho capaz de medir pressão chama-se manômetro. E pela técnica que nós acabamos de ver, nós podemos acabar medindo a pressão elevada numa caldeira, por exemplo. O nosso exercício seguinte, que também será o último de hoje, contempla esta situação. Só estou vendo aqui se não pulei nenhum slide. Veja que questão interessante, caiu recentemente na Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná.
O recipiente do manômetro esquematizado contém um gás. Na verdade, esse reservatório que contém um gás é um reservatório onde reina uma pressão elevada e nós vamos usar um tubo em forma de U como manômetro, como medidor de pressão. Vamos ver de que maneira, a partir dessas alturas, que são fáceis de medir, né? Só ter uma régua, poderemos calcular a pressão exercida pelo gás. Esse é o objetivo do exercício. O tubo contém mercúrio. Mercúrio, então, eu suponho, não está colorido aqui, mas o mercúrio deve ter a superfície livre de um lado aqui e do outro lado lá. O fato de o nível do mercúrio estar mais baixo do lado esquerdo do que do lado direito é sinal que o gás exerce uma pressão maior do que aquela que o ar exerce, né? O líquido contém mercúrio, cuja massa específica vale 13,6 gramas por centímetro cúbico. A pressão atmosférica no local vale 10 a quinta pascals, novamente isso é fornecido. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pretendemos calcular a pressão do gás. Olha, a saída para esse problema vai ser novamente igualar as pressões aqui e aqui, né? Esse é o grande macete. Do lado esquerdo reina a pressão do gás. Do lado direito você vai fazer ρGH, PO mais ρGH, usando o PO que foi dado, tá? Só cuidado, ele deu o ρ do mercúrio na unidade grama por centímetro cúbico, que você vai ter de transformar para o SI, porque as demais unidades são do SI. Pascal é a unidade de pressão do Sistema Internacional. Lembra que a água tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico e que isso equivale a 1000 quilos por metro cúbico? Então não me esqueça, por favor, de grama por centímetro cúbico para quilo por metro cúbico, a gente transforma multiplicando por 1000. O ρ do mercúrio, que vale 13,6 na unidade grama por centímetro cúbico, em quilo por metro cúbico, ficará então quanto? 13.600. Multiplica-se por 1000. Então vamos ver como é que fica. É como eu te falei, né? Você seleciona lá os pontos M e N na interface em que o mercúrio toca o gás e no mesmo nível do outro lado. Pela segunda consequência de Stevens, pressão em M igual a pressão em N. Em M a pressão é a pressão do gás, é o gás que empurra. E em N, a pressão que reina é a pressão atmosférica lá em cima, mais a pressão que o mercúrio faz, que você calcula por ρGH. Rho do mercúrio, então, 13.600, multiplicamos aquele valor por 1000, gravidade 10, e a altura, cuidado, a altura da coluna de mercúrio seria essa alturinha aqui, né? 25 menos 5, só que isso é centímetros, transformado em metros para o SI, cuidado com a unidade, 20 centímetros dá 0,2 metros. Para facilitar a conta, 10 a quinta são 100.000 pascals, 13.600 vezes 10 vezes 0,2 vai dar, confira, 27.200. 100.000 mais 27.200 dá 127.200. 127.200 pascals. Se você deslocar a vírgula, que está aqui, para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5 casas, a fim de escrever em notação científica, você ficará então com 1,272 vezes 10 a quinta, porque você deslocou a vírgula, repito, 5 casas para a esquerda. Esse valor está na alternativa da letra D. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, você que me honra com a sua atenção firme até o final do ano, por isso vai receber do Papai Noel um belo presente de Natal, não tenho dúvida disso. Você acabou de perceber que saber o teorema de Stevens implica saber resolver os problemas de vasos comunicantes, implica saber a pressão que os mergulhadores recebem e implica também saber entender o funcionamento dos manômetros de tubo aberto. Esse manômetro que você acabou de ver chamam na engenharia de manômetro de tubo aberto, porque embora do lado esquerdo ele esteja fechado, né, conectado com o reservatório, se você viu bem na figura, do lado direito ele estava aberto. Tá? Então assim, em apenas 19 minutos de aula, você pode rever uma parte importante da matéria e não tenha dúvida que você será cobrado disso, é muito importante. Fico muito grato com a sua atenção, espero revê-la na próxima semana. Se nessa semana nós revimos o primeiro semestre, visando a recuperação anual, na próxima semana vamos rever o segundo semestre inteiro, com reflexão e refração da luz óptica, enfim. Beleza? Forte abraço, até breve.